Uma honra poder estarmos aqui mais uma vez. Meu Deus, lembrei da minha Bíblia na hora que cheguei aqui. Ô, Jesus. Tem misericórdia. Ai, meu Deus. Amém, né? Que maravilha podermos estar aqui, né? Você parou já para pensar que muitas pessoas não conseguiram passar de ontem para hoje? Muitas pessoas perderam suas vidas. E o Senhor tem nos preservado pela glória dele. Às vezes a gente não se dá conta, né? O quão bom é o Senhor na nossa vida. Por isso, irmãos, que a gente tem que pedir sempre ao Senhor, amém? Para que Ele nos guarde. Não somente a nós, mas as pessoas. A gente está vendo aí um tempo muito difícil, mas isso já predizia o Senhor, né? As pessoas estão obstinadas, buscando somente os prazeres do mundo, esquecendo do principal, que é Jesus. Ainda bem que eu e você estamos aqui hoje, mais uma vez para honrar o Senhor. Como eu disse domingo, né? Quantas pessoas que estão nos hospitais e estão lá, já deram um diagnóstico de que já não tem mais jeito. Mas uma coisa que eu quero trazer para vocês, que a última palavra vem do Senhor. O homem pode dizer para você de que a situação sua não tem mais jeito. Amém? Mas lembre-se, irmãos, que aqueles que conhecem Jesus, aqueles que sabem utilizar o poder que é no nome de Jesus, não tem diagnóstico negativo. Porque o Senhor me ensinou a usarmos a fé que move montanhas. E essa fé está em muitos adormecidas. Porque você e eu temos a fé que remove montanhas. Mas por não saber utilizar, está adormecida. Mas eu creio que Deus vai trazer hoje de volta na sua vida em nome de Jesus. Deus vai ressuscitar essa fé em nome de Jesus. Deus vai acordar essa fé em nome de Jesus. Porque a fé em Cristo é a que salva. A fé em Cristo é que liberta, é que transforma. Amém? Hoje eu quero trazer para a igreja, se desvinculando do passado, para viver as coisas novas de Deus. Muitos estão aprisionados em algumas áreas da sua vida. E aí o diabo, o inimigo seu e meu, o inimigo de Deus, ele anda soprando coisas que não é a verdade. Porque, igreja, entenda bem, a única verdade é Jesus. O que a Bíblia a escritura de Deus é a própria palavra, é o próprio Deus. Então nós não podemos perder a nossa fé. Você que está aqui hoje, não perca a esperança, porque ainda a esperança está viva em nome de Jesus. A esperança se chama Jesus. Ele é a tua, minha esperança em nome de Jesus. Amém? Jesus Cristo, Ele é o poder, toda a autoridade que governa todas as coisas. Então, hoje você precisa dar um basta nessa situação que você está vivendo. Amém? Tem que dar um basta. Hoje eu fui fazer uma visita. Esse rapaz, ele tem uma vida boa. Tem uma empresa muito próspera. E ele chegou, ele contou para mim que ele esteve no médico. E ele falou que ele está se tratando. Aí ele falou assim, poxa, Antônio, você vê que coisa, né? Às vezes as pessoas pensam que são ricas, porque tem as coisas. Mas rico é quem tem saúde. Rico é quem tem Jesus. A maior riqueza que eu e você temos se chama Jesus. E Jesus, Ele pode dar para mim e para você, para quem está enfermo, cura. Quem está atribulado, Deus traz libertação. Por isso, irmãos, a importância de nós nos desvincularmos do passado para viver o novo de Deus. Amém? Deus está fazendo nova todas as coisas. Mas por causa do passado,
das prisões espirituais do passado, dos sentimentos do passado, da religiosidade do passado, as pessoas não estão conseguindo avançar. Amém? Por quê? Porque elas estão aprisionadas nas prisões do passado. Por isso que as pessoas sofrem. Por isso que as pessoas não conseguem avançar. Por isso que as pessoas ficam na dependência de outro para ser feliz. Sendo que Jesus é a felicidade. Jesus, quando nos dá algo, Ele nos dá por inteiro, não pela metade. Se Deus já agiu na sua vida, vai agir de novo. Se você já teve uma experiência com Deus, você vai ter novas experiências com Deus. Porque Ele é sempre o autor e consumador da nossa fé. Deus só precisa de um povo que está disposto a viver o milagre. Eu sou um desses, eu amo viver milagres de Jesus. Tenho vivido muitos milagres. Hoje, quando você olha a minha vida, você fala, esse homem é um homem que vive muitos milagres. Graças a Deus que, através da minha constância, da minha vontade de viver o melhor de Deus, que eu jamais aceitei aquilo que Deus não deu para mim. O próprio Senhor Jesus disse que Ele veio para... Amém, igreja? Ele fala na sua palavra, em João 10:10, que Ele veio, amém, para dar vida. Porque tem muitas pessoas que não estão sem vidas. Estão vivendo por viver. Até para trabalhar de manhã é uma dificuldade. É um peso. Tem pessoas aqui que até para sair da cama está com dificuldade. Mas hoje Deus vai ressuscitar na sua vida. Tem pessoas que vivem chorando, porque está sentindo dor, está sofrendo. Mas Deus vai trazer alegria. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Amém, irmãos? Por isso, da importância de nós hoje deixarmos o passado para trás e seguir para o alvo. E esse alvo é Jesus. Escute, Jesus está de braços abertos, falando, vem meu filho. Vem minha filha. Você não está só. Você foi gerada por mim. Você foi a maior riqueza que eu construí. Nós somos a melhor coisa que Deus criou de toda a criação. Por isso, não se sinta rejeitado, rejeitada. Não se sinta o coitadinho. Quem são as pessoas em relação a Deus? Fala assim, Deus é forte. Deus é grande. Deus é poderoso. Você já parou para pensar? Quem que vocês aceitam? O grande, o forte ou o pequenininho, o ser humano? Que de vida, já era. Sim ou não? Quem que você confia? No que criou os céus e a terra? Ou nesses que são pequenininhos, que muitas vezes tentam tirar a sua paz, o seu sossego? Você vê que a Bíblia fala, livro de Tiago, que os demônios temem e tremem diante do Senhor. Temem e tremem. Você lembra do Gadareno? Era um terror. Ninguém conseguiria segurar o camarada. Algemas, o que colocasse, ele quebrava tudo. Uma força tremenda. Humanamente, a gente vê. A Bíblia diz que ninguém conseguia segurar ele. Amém, igreja? Só que quando ele viu Jesus, na mesma hora ele se prostrou. Na mesma hora ele caiu por terra. Porque ele reconheceu o Criador. A criatura, quando está perto de Jesus, não tem como ele ficar de pé. Não tem como nós, irmãos, diante de Deus, ficarmos de pé. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Por isso da importância, cada dia mais esteja mais próximo de Jesus. Jesus ama estar perto de nós. Fala assim, graças a Deus. Então abra a sua Bíblia. Livro de Filipenses, capítulo 3. Versículo 13.
Vamos no versículo 10, né? Amém? Estou tossindo, né? Estou usando aqui uma bola para tentar amenizar um pouco aí, então me desculpe em nome de Jesus, tá bom? Amém? Sabemos que tudo colabora para os bens daquele que ama o Senhor, amém? Se você está aqui hoje, é porque Deus vai mudar o teu território. Vai mudar essa situação em nome de Jesus, amém? Diz assim: quero conhecer a Cristo, amém? Ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois, para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Você foi alcançado pelo Senhor. Você foi alcançado pelo Senhor. Por isso que na introdução eu comecei iniciando, falando, quem é você no meio de tudo isso? Deus tem, a visão que Deus tem para o povo dele é diferente do povo do mundo. Amém, igreja? Dá importância, porque é o seguinte, entenda bem, se existe uma influência maligna, existe um mal agindo na vida de uma pessoa, o mal ele vai sair de que maneira? Fala assim, em nome de Jesus. Então o mal sabe, se você é uma pessoa que é constante na presença de Deus, uma pessoa que pratica a palavra de Deus, você se torna, amém, igreja? Uma pessoa que o diabo tem medo de você. Porque quando ele olha para você, ele não vê exatamente nós, mas vê o próprio Deus conosco. Amém? E olha só. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Amém? Repita comigo. Olha só. Irmãos, cadê o povo? Faltou? O povo foi arrebatado? Falei, repita comigo. Vocês estão comigo? Quem está com sono aí? Misericórdia. Se tiver com sono, pode, eu vou aí. Acorda. Vamos lá então, amém? Olha só, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vocês percebem? Aplaude o seu nome, Jesus, amém? Fala assim, graças a Deus. Fala assim, graças a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos falar com Deus. Fala assim, graças a Deus. Estão preparados? Amém. Você tem certeza que você, do seu lado aí, o Senhor está do seu lado? Então você vai falar com Ele aí, em nome de Jesus, amém? Você vai falar para o Senhor o como Ele é importante para você, da sua dependência com Ele, amém? Uma coisa eu falo para você: não desista do seu Senhor, não desista da sua fé, não desista do seu propósito, porque Paulo, ele sabia o que ele queria, ele tinha um propósito, e esse propósito de Paulo é o mesmo meu e seu. Amém? Senhor nosso Deus,
e eterno Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nessa noite, meu Pai, pedimos perdão ao Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Porque sabemos, Pai, que essa dor que eu estou sentindo é porque nós pecamos contra o Senhor. Abandonamos o Senhor. Quantas vezes as pessoas te chamaram? Quantas vezes as pessoas nos chamaram e nós rejeitamos o Senhor? Não tínhamos tempo para buscar o Senhor, porque colocamos o nosso coração em pessoas, nos interesses nossos, e abandonamos o Senhor. E fizemos coisas erradas. Fizemos escolhas erradas. Alianças erradas. Compromissos errados. Porque o Senhor não estava conosco. É por isso, Senhor Jesus, que eu te peço perdão, meu Deus, pelos pecados dos meus irmãos, pelos pecados das minhas irmãs, Senhor, que escolheram errado, escolheram o mal, deixaram o sentimento decidir a vida dela. E o que o Senhor nos ensinou é decidirmos, meu Deus, o Senhor decidir, Pai. Ah, Senhor, mas Tu conheces o nosso coração. Nós viemos de uma terra com muitas religiosidades. Foram nos ensinadas muitas coisas como verdade. E mesmo ouvindo a verdade hoje, temos dificuldade de nos desprender desse mal, das coisas do passado. Por isso, Pai, pedimos ao Senhor, que o Senhor venha quebrar hoje, meu Deus, todo o vínculo do passado, que tem nos causado dor, sofrimento, rejeição. Porque sabemos, meu Pai, se não for o Senhor, nós estamos perdidos. Quantas pessoas estão com crise de ansiedade? Quantas pessoas, meu Deus, que estão com depressão? Até mesmo, Pai, perderam o desejo de viver. Mas, Senhor, já buscamos de todas as formas, de todos os meios, para resolver a nossa situação, mas nada aconteceu. Mas um dia, meu Deus, ouvimos falar que o Senhor é a nossa transformação. Que o Senhor, se nós buscássemos o Senhor, se nós andássemos com o Senhor, se nós obedecêssemos o Senhor, a nossa vida ia ser transformada. E aí nós nos lançamos, Senhor. E aconteceu. O Senhor mudou a nossa vida. E quando tudo estava maravilhoso, perfeito, como o teu povo fez no passado, fizemos também assim. Deixamos com que as coisas nos dominassem, decidissem as nossas vidas. No começo nós éramos fiel ao Senhor, e por causa das circunstâncias, nós deixamos a fidelidade de lado e nos entregamos aos nossos desejos, Senhor. Pai, nós confessamos ao Senhor, nós erramos, Senhor, é verdade. Por isso, Pai, que eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor faça a partir de hoje uma nova história. Que o Senhor, Pai, acalente o coração dessas pessoas. Que o Senhor dê uma nova oportunidade para elas, meu Deus, para que elas possam viver o novo do Senhor. Porque tudo é possível para o Senhor. Então ajuda-nos, Senhor, porque queremos, meu Pai, andar com o Senhor a partir de hoje. Porque vimos que no passado, quando não andamos com o Senhor, sofremos. Sofrimentos que nos causaram dor, humilhação.
tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Fala conosco, meu Senhor. Fala conosco, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Fala que assim seja. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplaude o Senhor. Fica à vontade em nome de Jesus. Amém? Aplaude o Senhor. Fala assim, graças a Deus. Amém. Meu Deus. Fala assim, meu Deus. Irmãos, uma das coisas que impede as pessoas de desatar nas suas áreas, que impede as pessoas de avançar, é porque elas estão vinculadas ao passado. Irmãos, quando Deus nos chamou, foi para a gente abandonar tudo. Não sei se vocês lembram, Jesus passou pelos discípulos que estavam pescando. O que os discípulos fizeram? Fala assim comigo, largaram suas redes. Amém, igreja? Vocês percebem? Nós precisamos largar aquilo que nos vai atrapalhar de andar com Deus. O que tem, você que está aqui hoje, o que tem dificultado você de andar com Jesus? O que tem dificultado você de poder, amém, andar, amém, recebendo a presença de Deus na sua vida? O que tem impedido você de viver as bênçãos de Deus? Deus não tem culpa de nada, porque Deus já liberou na sua vida, amém, igreja? A bênção. Mas porque a gente vem com os vínculos do passado e querendo que essas coisas venham fazer parte da nossa vida hoje, não vai dar certo. Amém? Aquilo que trouxe sofrimento para você, as escolhas que você fez errado no passado, você tem que deixar aqui hoje e viver o novo de Deus, confiar em Deus. Senão você vai continuar sofrendo. Vai melhorar um pouquinho a sua vida, mas Deus não chamou a mim e a você para viver uma melhora, mas para ver uma grande e poderosa transformação. Porque Jesus Cristo, Ele é o transformador de tudo. Amém? Jesus Cristo, Ele é a nossa cura. Vocês não entenderam, igreja? Que Jesus, Ele é a nossa cura. Vem cá, pastor Tiago, em nome de Jesus. Você imagina, pode ficar aí, pastor Tiago. Você imagina a gente, irmãos, sobrecarregados, abatidos, desanimados. Você imagina que o pastor Tiago é Jesus. Você vem aqui, todo quebrado, sim ou não? Judiado, sem perspectiva. Achou que já estava errado, já não tinha mais jeito. Mesmo assim, você começa a ouvir a palavra, você começa a andar. E aí você começa a andar. E aí você começa a andar. E aí você começa a andar. Você percebe, quanto mais próximo de Jesus, enfermidade não fica. Você perto de Jesus, o mal não pode ficar. Você perto de Jesus, amém, aquilo que está causando dor, sofrimento, Deus, amém, igreja? Jamais aquele que está em Cristo vai viver tendo dor e sofrimento. A gente vai passar por momentos difíceis, vamos passar, mas o mal não permanece, a doença não permanece, porque Jesus Cristo é a cura, a restauração da nossa vida. Aplauda o seu barulho do pastor Tiago, em nome de Jesus. Ó, valorize a pessoa que fica chamando você toda hora. Você fala assim, essa pessoa é chata porque ama você. Porque ela já tomou o remédio, ela sabe que o remédio funciona. Amém, igreja? Mas aí a atitude é de cada um. Sim ou não? Por que as pessoas que quando vêm para a igreja, elas não conseguem, ou não conseguem permanecer, ou elas são inconstantes? Por quê? Fala comigo, religiosidade. Tem pessoas que ela aprendeu, vamos trazer a vida cristã, amém? Tem igrejas que têm várias maneiras de trabalhar. Aí ela aprendeu de uma forma, escute,
E ela quer trazer, Jesus veio, quer mudar a vida dela, mas ela não se permite. Por quê? Porque ela está, amém, vinculada ao passado religioso. Ó, só para vocês terem uma ideia, vocês vão entender. Aqui, um dia chegou um casal que estava numa outra igreja. Estava muito mal. Não deu um mês e pouco, Deus mudou toda a vida deles. Fala assim, que Deus é esse. Aí, tinha um outro casal que era da mesma igreja deles, viu e falou, rapaz, se Deus mudou a vida desse casal que só Jesus, vai mudar a minha vida também. Amém? E eles são velhos de igreja, e o negócio não funcionava. Veio para cá. Esse é o segundo casal. Esse segundo casal estavam também em pé de guerra. Estava onde? Em pé de guerra. Estava em fase até de separação. Fala, meu Deus. Aí, ela tinha algumas coisas diferentes do que a Bíblia diz. E ela, um dia falou assim, pô, bispo, Deus me usa. Eu falei, é? Que Deus é esse? Aí ela, como assim, bispo? Eu falei, que Deus é esse que usa você para falar com as pessoas, mas não fala com você? Que Deus é esse? Aí ela parou para pensar. Mas também parou para pensar, mas não deu muito ouvido. Tem gente que é assim, né? Fala e não dá ouvido. Tem gente que sentir na pele a dor. É difícil, não é fácil não. Aí um dia ela entrou aqui no dia do culto, começando o culto, já não começou ainda. Chegou para a cunhada dela, falou assim, hoje eu vou me separar. Falou até o nome do rapaz. Amém? Quando começamos o culto, e aí quem trouxe a mensagem? Quem? O Joe, sou o Joe. E quando eu abri a palavra de Deus, a primeira palavra, a coisa que veio foi, aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Você imagina? A pessoa veio com uma intenção, fala assim, que Deus é esse? Aplaude o Senhor em nome de Jesus. Na hora quebrou. Glória ao Senhor. As pessoas tomam decisões, irmãos. Por isso que a pessoa que não tem Jesus, ela é... Desculpa da palavra. A gente sem Jesus, a gente é egoísta. Sim ou não? Só pensa na gente. Os filhos crescem. Ou não é verdade? Mas não sabe o trauma que traz a foto de um pai e de uma mãe juntos. Sim ou não? É verdade. Graças a Deus eu vim de pai e mãe. Graças a meu pai morreu há uns 90 anos, mais ou menos. Então eu vim desde garotinho, desde criança, com meus pais e minha mãe ali. Fala, glória a Deus por isso. E quando as pessoas, elas não pensam nas pessoas, que elas pensam somente nelas, o que é que elas vão fazer? Elas não vão se importar com quem está do lado. Não vai se importar se vai causar traumas, se vai causar alguma coisa que venha amanhã causar um dano. Não se preocupa com nada disso, ela quer ser feliz. Eu quero ser? Quem diz que a felicidade está numa outra pessoa? A felicidade está em Cristo. A felicidade está no Senhor. Irmãos, eu falo para vocês, eu já passei por um processo há muitos anos atrás. Por isso que é engraçado que a gente passa por algumas áreas, e essas áreas que Deus quer usar a gente. Mas Deus pode usar você sem precisar você separar. Deus pode usar você sem ter que voltar a ver a religiosidade no passado. E vai usar em nome de Jesus. Fala assim, amém. E aí, quando acabou o culto, aí você fala, bicho, então você sabia? Não, como é que eu vou saber? Ela falou para uma pessoa que eu nem sabia, depois ela contou para mim isso. Foi onde ela começou a dar o quê? Fala comigo, credibilidade. Porque como eu não tinha negócio de ficar revelando, eu tinha a revelação, a Bíblia me revela como é que está a pessoa. Amém? Porque Deus é a palavra. E aí, ela veio pedir ajuda, eu e a Bíblia sentamos com o casal. Estava ele aqui cantando, feliz.
Família toda, tudo maravilhoso, as crianças, os filhos. Aí, passaram uns 6 meses. Teve um culto das crianças que falava sobre a arca, o tema era a Arca de Noé. Aí, o Senhor, quando o povo falou, vamos dar agora a oportunidade para o pastor. Amém? E nessa oportunidade eu falei que a arca representava, amém, igreja? Olha só. Eu falei que a arca, quem estava na arca estava salvo. Não foi verdade? Quem estava salvo? Quem estava na arca ou quem estava fora? Quem estava na arca. E eu falei aqui para todo o povo, tinha muita criança, muitas pessoas. Foi realmente, inclusive o Samuel que pregou, com 9 anos de idade. E aí, eu falei, tem muitas pessoas que estão na arca e querem sair da arca. E aí no final do culto, ela me procurou e falou que não ia mais continuar conosco. Porque ela falou assim, bispo, o senhor não gosta dessas coisas. Eu falei, não, irmã, já falei alguma vez para vocês? Nunca falei nada. Porque as pessoas, elas vivem como quiser. A gente ensina o caminho da verdade, sim ou não? Mas a decisão como vai fazer, não somos eu e você. A própria pessoa que vai decidir o que ela quer da vida, igual hoje. Você está ouvindo a mesma palavra hoje, mas você que vai estar aqui hoje, você vai decidir o que você quer caminhar, de que forma você vai querer caminhar. Mas eu garanto para você uma coisa, se você seguir o que a Bíblia diz, se você seguir o que você está recebendo aqui hoje, Deus vai transformar a sua vida de uma forma que você fala, meu Deus, eu não sabia que era dessa forma. Amém, igreja? Por que eu garanto? Porque eu garanto, porque o Espírito Santo testifica que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Amém? E aí, e outra coisa, já tinha vindo uma terceira família com ela. Só que antes dessas coisas acontecerem, Deus foi falando, trabalhando neles. E eles tinham uma causa na justiça. E primeiro dia eles tinham uma indiferença com a sogra, as duas mulheres, os 2 rapazes. E eu fui fazer o culto na casa dessa família. A gente ia todos os sábados, eu, a bispa e os nossos líderes. E no último eu falei, primeiro culto que teve na casa deles lá, havia uma causa na justiça, e essa causa há muitos anos, bom tempo que não tinha resposta, não tinha nada. E o primeiro culto que foi feito na casa deles, Deus já deu uma resposta, que ia ter uma audiência. Falou, nossa, a gente até hoje achou que estava perdido, agora veio uma resposta. Falei para eles assim, só que tem uma coisa, Deus vai dar essas casas para vocês, se vocês colocar a vida de vocês em ordem. Se vocês se reconciliarem com toda a família. Porque haviam, acho que eram umas 3, 4 casas, eu não lembro quantas casas que eram nesse lugar, nesse terreno. Amém, igreja? E aí havia um outro rapaz também da igreja, de outra igreja, que queria estar aqui conosco. E aí, irmãos, olha só. Mas voltando aqui, porque senão eu vou, né? E aí essa mulher chegou nesse culto, falou que não ia mais estar conosco. Falei, para mim, irmã. E todas as pessoas que estavam com ela foram embora. Inclusive esse rapaz, que é um presbítero de uma igreja, que queria estar aqui com a gente. E também não permaneceram. Passou, eu não lembro quantos meses foram. Aí o primeiro casal, o rapaz veio até mim. Era até um feriado. Me procurou e ele veio falar para mim, bispo. Sabe o que aconteceu? A gente foi embora. E a gente foi para uma igreja que eles tem um nome lá, é uma tal de tenda, não vou nem falar o nome. E lá, quando nós chegamos nesse lugar, eles gostavam muito dessas coisas. Entenda, ela voltou para onde? Para o passado. Daquilo que ela gostava. Você percebe, igreja? O passado religioso dela voltou para trás. Mas como está a vida dela lá atrás? Mas acontece, a pessoa se sente tão segura. Estou bem aqui agora. Deus agora é comigo.
e aí vai para buscar um outro território, cujo território era onde ela estava sofrendo as consequências. Amém? E aí ele falou para mim que depois de 15 dias que eles saíram daqui, falou que todos eles, todas as famílias que foram com aquela menina, se perderam. Famílias quebrado tudo. Inclusive ele contou para mim que ele estava trabalhando e ele viu a mulher dele com outra pessoa. E ele foi atrás, ele dirigiu um caminhão grandão de uma empresa. Falou que quase tombou o caminhão, foi aquela coisa. Então, para você ter uma ideia, todas aquelas famílias se separaram, os casais se separaram. Mas sabe por quê, irmãos? Porque elas não se desvinculou da religiosidade passada. Ela retornou novamente a viver. Por isso é uma coisa importante, você que está aqui hoje. Se você, assim como eu, se a gente não nos desvincular do nosso passado, a gente não vai viver as boas novas do Senhor. Por que as pessoas têm dificuldade quando vêm para cá e se vê ao Senhor? Porque a palavra ela vem assim cortando. Porque a Bíblia fala isso, que a palavra é como uma espada de 2 gumes, amém? A fé é como de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. E dificilmente, se a gente não nos desprender dessas coisas, a gente não vai conseguir avançar. Eu estou falando isso, mas tem outros tipos de igreja que a pessoa ela aprendeu de uma forma, mas ela não se deixa ser moldada pelo Senhor. Ela não se permite Deus entrar na vida dela porque ela não consegue. A importância de você falar assim, puxa, eu não consigo, mas o meu Deus consegue. Amém, igreja? O problema maior é quando as pessoas retrocedem, amém, ao seu passado, seja religioso, seja relacionamentos. Como é que Deus vai conseguir, como é que Deus vai fazer alguma coisa se a própria pessoa não se permite isso? Por isso que às vezes as pessoas falam, eu não concordo. O bispo falou, não, gente, não é o bispo. Se eu trago uma mensagem, não é minha, a mensagem é do Senhor. É para trazer restauração, cura e libertação na nossa vida. Porque nós somos verdadeiramente egoístas. A gente quer aquilo que é bom no nosso coração. Mas nem tudo que é bom o meu coração é bom para Deus. Se não é bom para Deus, vai trazer morte, destruição. É difícil isso. Fala assim, graças a Deus. Nós precisamos nos libertar das religiões passadas. Nós precisamos viver o novo, sempre em crescimento, em nome de Jesus. Lembre-se como que era antes de você chegar aqui. Como você vivia, o que Deus fez na sua vida. Amém? E eu posso falar para você, irmãos, que quando você coloca Jesus como seu alvo, nada pode te prender, diabo nenhum pode te amarrar, diabo nenhum pode aprisionar a sua vida, porque Jesus é maior que tudo, Jesus é maior que pessoas, Jesus é maior do que o meu egoísmo, Jesus é maior do que o que eu amo. Mas se a gente não colocar Jesus, amém, na nossa prioridade, Paulo tinha Jesus como prioridade. Fala comigo, eu necessito ter a minha mente transformada. Somente Jesus é que pode transformar a minha mente em nome do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 12. Por que será que nós temos que ter a nossa mente transformada? Olha só. Alegre-se na esperança. Romanos 12, 2, tá? Não se amolde ao padrão desse mundo. O que é que as pessoas estão fazendo? Por que elas não se desvinculam do passado? Por que elas não se desprendem do passado? Porque elas estão ainda, o quê? De que forma? Moldadas ao padrão do passado.
E olha só o que o apóstolo Paulo fala. Amém? Quer dizer, estão no padrão do mundo. Irmãos, vamos falar a verdade. Quando a gente vivia no mundo, a gente só sofria, apanhava. Como é que a gente quer voltar? A gente recebe Jesus, mas a gente não se desprende do mundo. O próprio Deus diz que o mundo, quem quer o mundo? Do maligno. E a gente quer o mundo. Tem como ter o mundo e ter como Jesus? É um ou outro. Qual você escolhe nessa noite? Qual nós escolhemos nessa noite, igreja? Fala, Jesus. Mas olha assim a ordem. Qual que é a ordem? Mas transformem-se. Para quem que Paulo está falando isso? Fala para mim. Fala para a igreja. Quem é a igreja do Senhor? Para mim e para vocês. Olha só. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Quer dizer, precisamos... Amém? Agora eu faço uma pergunta. Como é que a pessoa vai mudar a mente dela se ela não consegue, amém? Colocar Jesus na mente dela. Como que eu vou me amoldar aos padrões de Cristo e a gente sabe que a palavra é o próprio Senhor Jesus se eu não leio a Bíblia? Sim ou não? O que faz eu ser transformado? Fala a palavra de Deus. A gente é transformado, sabe por onde? Fala comigo, pela palavra de Deus. Amém, igreja? Amém? É a palavra de Deus é que transforma a sua vida. É a palavra de Deus que desata todas as prisões, de vocês as prisões. E olha só. Por que eu não posso me amoldar aos padrões do mundo? Por que eu tenho que ter a minha mente transformada por Cristo? Fala comigo, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus, fala comigo, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É o que nós queremos. Mas se a gente não se desprender do passado, se a gente não nos desprender das religiões passadas, se nós não nos desprendermos dos relacionamentos passados, a gente não vai conseguir. A pessoa, quando ela tem um relacionamento e ali não deu certo, de repente a outra pessoa foi embora, o que ela fica pensando? Ela se fica presa ali. E quando se aparecer alguma pessoa, ela vai achar que vai ser a mesma coisa novamente. Amém, igreja? E aí o que acontece? Aí olha só, que coisa. Por isso, da importância minha e sua, de jamais se separar. Jamais. Porque, irmãos, eu estava falando com um rapaz esses dias, falando de Jesus para ele. Você já percebeu? A pessoa quando... Cadê os solteiros aqui? Cadê os solteiros? Tem solteiro mais? Todo mundo casado? Glória a Deus, isso. Nem eu estou sabendo, está casado já? Estou fazendo alguma coisa errada aí. O que a pessoa faz para conquistar a outra pessoa? O camarada pode não ter dinheiro, mas ele vai lá, compra uma calça bonita, vai comprar uma camisa bonita. Não é só não, porque ele vai querer todo dia com uma camisa nova. Não tem nem dinheiro para cair morto. Vai comprar um tênis, é verdade, um tênis novo, passa gel no cabelo, fica cheiroso, compra perfume da melhor marca. Sim ou não? Por quê? Porque ele quer ganhar aquela outra pessoa. Faz de tudo, sim ou não? Só que aí tem muitos que casam, tem muitas mulheres que casam, não cuidam mais do corpo. Não cuida mais não, assim ou não? Não cuida mais do rosto. A gente tem que cuidar. Da mesma forma que nós temos que cuidar do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós temos que cuidar também do templo. Amém, igreja? Então tem que cuidar. O camarada casa com uma pessoa que ele fala, meu Deus! E aí passa o tempo e fala, Jesus! Amém? E olha só. Aonde começam as coisas. Agora, eu falando com esse rapaz, eu falei assim, olha, quando a pessoa é casada,
O que a amante faz para poder ganhar o marido? O que a amante faz? Ela vai fazer o que a outra não faz. Sim ou não? Faz o cabelo, fica cabelo até brilha. Faz o melhor. E aí o camarada bobo, sim ou não? Um bobo. E aí ele cai na armadilha. Porque ele acha que aquilo lá é melhor que ele tem em casa. Porque o mal não mostra a sua face. O mal não mostra a sua cara. Amém, igreja? O diabo, ele vem todo bonito, lindo. E o camarada fica que nem um cordeirinho. E aí o que acontece? Se o camarada não for um homem de Deus, ele não resiste e se entrega a essa nova vida. Abandona a sua família, sabe o que acontece? Daqui a pouco aquilo que era bonito, aí vai vir a realidade. E aí muitas vezes é tarde. Quantas vezes eu vi pessoas que fizeram isso e não retornaram mais, porque aquela pessoa falou, não, a partir de você tomou uma decisão, a partir disso você vai viver com ela. Por isso, desde o princípio da minha vida, que eu sempre luto para andar com Jesus, luto para manter a minha família, meu casamento. Hoje eu cheguei em casa, você vê os seus filhos, sua filha, um abraço. Tem coisa melhor. Então, talvez você não está vivendo essa perfeição hoje. Sabe, irmãos, quantas mulheres caem nas aciladas também de homens? Que o homem também, ele tem uma lábia muito boa, assim ou não? Fala palavras doces, aquilo que o outro lá não falava. E a pessoa se deixa levar por isso. Mas sabe também o que acontece? Tem muita mulher que é frouxa. Deixa o camarada fazer o que quer, não, eu tenho que ser... Não, peraí, não é assim não, vamos fazer as coisas certas. Se não está conseguindo, chama alguém para te ajudar, chama um casal de pastores. Mas tem pessoas que às vezes chamam, mas não quer compromisso com Deus. Tem que ter compromisso com Deus. Amém, igreja? E outra coisa, muitos solteiros fazem as escolhas erradas. Começa a se relacionar com pessoas que não querem compromisso, que não respeita. Como é que você vai andar com uma pessoa? Como é que você vai ainda fazer, sei lá, eu nem tomaria um copo d'água. Comigo é 100% ou não é 100%, não tem 90% não. Comigo relacionamento é 100%, ou é 100% ou não é. Porque se a pessoa não tiver com você 100%, essa pessoa só vai te humilhar, não vai servir para você. Ah, mas eu não nasci para separar, mas rapaz, a questão não é separar a pessoa. Aí a pessoa já aprontou, já foi embora. E aí ela querendo que venha de volta, né, o camarada todo sujo, todo picado, já de coisa ruim. Porque não dá, irmãos. Mas a pessoa não, mas porque eu não consigo, eu não nasci para me separar, mas fica suportando o camarada que vai, não é verdade? Deita né? Sabe como é que é, né? Se lambuza e volta para casa. Você sabe, eu vou contar um negócio para você que você não sabe. Você sabia que toda vez que a pessoa tem relacionamento com uma outra pessoa, ali tem vínculos com aquela pessoa, tem aliança de sangue. Você imagina, por isso que às vezes tem pessoas que ficam tendo relacionamento com um, com outro, quando vai orar, tem um monte de demônio na pessoa. Por quê? Porque aqueles vínculos são alianças, várias alianças, uma em cima da outra. Irmãos, não é só o ato exato, mas tem que entender que no mundo espiritual, você está fazendo aliança com aquela pessoa. São
Tem pessoas que, se não se libertar disso, só um que vai libertar é Jesus. Amém, igreja? Precisa se desvincular dessas coisas. Tem que renunciar, pedir perdão a Deus, confessar os pecados. Toda vez que a pessoa tem relacionamento uma com a outra, ela pega fragmentos. Imagina, você pega um monte de fragmentos de outras pessoas, ela pega também pedaço seu. Como é que você vai ser feliz na vida sentimental? Não tem, é difícil, por quê? Porque os demônios estão agindo nessa situação. Amém? Não dá para viver assim. Somente Jesus pode libertar essa pessoa. Amém, igreja? Não dá. Por isso da importância. Você que está solteiro, não tenha pressa. Não tenha pressa. Deus vai preparar uma pessoa de excelência para você, que te honra, que te respeita, que cuida de você. O homem, quando ele ama uma pessoa, ele faz qualquer coisa. Eu falo que ele pula até cerca elétrica. E não toma choque, desgraçado. É verdade. Eu lembro quando eu conheci a Bispo, meu amigo, parece que eu fiquei. Aí também a Bispo, meu Deus do céu, o bicho era bonitona, né? Ele é bonita, graças a Deus, né? Eu levava ela todo dia, acordava logo cedo. Ia lá na casa dela logo cedo. Eu morava aqui no rodeio, ia lá como é que é? Lá, no Jardim Camila. Quando ela esperava, eu estava lá. Na hora do almoço, quando ela saía para almoçar, eu estava lá, ela trabalhava no SUS. Quando ela saiu no almoço, adivinha quem estava lá? Eu. Na hora de ir embora do trabalho, adivinha quem estava lá? Aplauda o Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. A vida é assim, irmãos. Você precisa fazer o que é certo. Se nós não mudarmos a nossa mente, viver o novo de Deus, a gente não vai conseguir. Amém? Tem pessoas que têm problema de paternidade. O meu pai não teve um pai, de repente não teve uma mãe. Está aprisionado. Relacionamento de pessoas que não têm uma boa não teve paternidade. Sempre tem problemas no relacionamento entre pessoas. Mas a pessoa, quando ela recebe Jesus, Jesus é o Pai eterno. Quando ela aceita a paternidade de Jesus, ela não tem mais problema de paternidade. Porque ela foi liberta em nome de Jesus. Amém? Jesus é o Pai eterno. Então, se eu tenho um Pai eterno, eu não tenho mais problema de falta de paternidade, igreja. Por isso da importância, entenda que tudo que eu preciso, que vocês precisam, está em Jesus. Por isso que eu falo para vocês, não desistam. Vamos, amém? Busca uma ajuda, busque pessoas para te ajudar. Que vale a pena. Vale a pena. A gente tem pessoas que nunca se separaram, não sabem o que é uma separação, por isso que fica dando cutucada ao diabo. É fácil. Muito bem. Nós não devemos desistir. Não importa, igreja, o que você viveu no passado. O importante é o que eu vou viver a partir de hoje, em nome de Jesus. Por isso que Deus te chamou, para você aprender a orar, para você ter um sacerdote para te cobrir de oração na sua casa. Amém? A importância. Por isso que eu vou falar uma coisa para você. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não tem um sacerdote para cuidar da família dela. Não reconhece uma autoridade. Irmãos, eu vou falar para você uma coisa. Não é questão de ser homem, mas é questão de Deus. A família que não reconhece a autoridade sacerdotal na casa dele, na vida da família dele, você pode ter certeza, tem acessos. Tem acessos. Precisa se libertar dessas coisas. Tem pessoas aí, eu não preciso de pastor. Não é questão disso. Deus fez assim. Deus, quando fez as coisas, Deus é perfeito. Vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente já dar um knockdown aqui no diálogo, amém? Quando Deus mandou construir a arca, Deus deu lá o tamanho, a altura, sim ou não? Como tem que ser feito? Faço uma pergunta para vocês. Se Adão
Noé não fizesse como Deus mandou, o que aconteceria com a arca? Fala comigo, afundava. Você sabe por que muitas pessoas afundam o relacionamento? Porque não faz como Deus falou. Amém, igreja? A gente vem para a igreja, se torna piedoso. Eu estou indo para a igreja. Oh, meu Senhor. Sabe? Mas eu pergunto, está praticando a palavra de Deus? Você está colocando a palavra em prática? Você tem alguém para te cobrir de oração? Você tem um sacerdote para te dar uma direção? Você tem alguém que possa te sentar com você e te instruir? E você obedece àquela pessoa? Amém, igreja? Quando você aceita uma autoridade na sua vida, aquilo que está nele vai para você. Esse dia eu falei com o pastor Jonathan. Falei, pastor Jonathan, um dia eu estava em casa, o senhor começou a falar comigo sobre isso. Por que as pessoas, quando vêm para cá, Deus transforma a vida delas? Porque aqui, nesse lugar, tem sacerdote do Senhor, que cobre a família, que cuida, senta. Mas às vezes, alguns que vêm com a religiosidade já feita, acho que não precisa. Ninguém consegue viver só, irmãos. Ninguém consegue viver sem uma autoridade do Senhor. Você que está aqui hoje, de repente não tem uma autoridade sobre a sua vida, você precisa aceitar essa autoridade sobre a sua vida. Porque aí começa o agir de Deus na sua vida. É entregar a vida para Jesus. É você ter um pastor para cuidar da sua família. É você ter uma igreja orando também junto por você. Uma igreja que naquele momento o pastor não pode te dar um auxílio. Tem alguém para te dar, para mandar alguém lá naquele lugar. Que uma família ali no Santo Ângelo, quando eu ia lá era muito escuro, não tinha luz lá naquele lugar, porque era fora da estrada. E aí eu fui fazer visitas e falei para o pastor Jonathan. Pastor Jonathan, na época ele não era pastor. Já era pastor, pastor Jonathan? Não lembro agora se ele já era pastor. Falei para ele assim, eu preciso que você cuide dessa família. Pergunta para mim, quanto tempo o pastor Jonathan ficou lá? Fala comigo, 8 meses. Uma vez por semana ele ia lá. E teve dias que não tinha dinheiro ele ia nem pedir dinheiro para a condução. Até um dia que eu falei, agora chega. Amém, igreja? A nossa vida não vai mudar se a gente não aprender a obedecer aos homens. Quem não obedece aos homens não obedece ao Senhor. Quem não tem humildade diante do homem não tem humildade diante do Senhor. Porque Deus é grande. Nós nos tornamos grandes diante de Deus através da nossa humildade, de reconhecer que nós precisamos muito do Senhor. Mas que nós precisamos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha só. Livro de Marcos, capítulo 5, 29. A mulher do fluxo de sangue teve uma vida transformada por quem? Mas por quê? Ela foi até Jesus. Sim ou não? Jairo, religioso. A filha, no livro de Marcos, capítulo 5, 42, Deus ressuscitou a filha de Jairo, porque ele quebrou todos os paradigmas da religiosidade. Porque se ele não tivesse deixado a religiosidade dele de lado, a filha dele não tinha sido curada. Ou melhor, ressuscitada. Zaqueu, livro de Lucas, capítulo 19, versículo 8. Zaqueu era mentiroso, enganador. Amém? Se aproveitava da fragilidade das pessoas. A Bíblia fala que Zaqueu era um homem muito rico. Mas no dia que ele teve um encontro com o Senhor, irmão, escute bem. Quando você tem um encontro com o Senhor, quando você tem um encontro com Deus, você não consegue mais ser a mesma pessoa. Todas as pessoas que tiveram encontro com Deus,
Amém, igreja? Todas as pessoas que foram até Deus, Deus mudou a vida delas. Zaqueu mudou a vida dele, sabe por quê? Porque quando Jesus entrou na casa dele, Zaqueu ficou tão constrangido, a presença era tão forte, que ele não resistiu. E aí ele entregou todo o pecado na mão do Senhor naquele dia. Jesus entregou todo o seu pecado naquele dia. E ele mudou a vida dele. Agora pergunto eu, por que somente Zaqueu, Jesus falou que ali, naquela casa, houve transformação? Porque tinha outras pessoas lá. Sabia disso? Tinha muita gente na casa de Zaqueu. Podia ter aproveitado, opa, eu quero também. Mas muitos estavam orgulhosos. Muitos estavam cheios de religiosidade naquele momento. Mas aquele que está disposto a viver o novo de Deus, se esvazia na presença de Deus. Aquele que quer viver o novo de Deus, ele crê que somente Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. Zaqueu, Jairo, a mulher do fluxo de sangue, eles tomaram a atitude de mudar a vida deles. Você que está aqui nessa noite, você precisa tomar uma atitude para mudar a vida de vocês, de viver o novo de Deus. Amém? Vocês estão entendendo, igreja? Enquanto a gente não trazer a realidade para a nossa vida, nós não vamos conseguir. Nós vamos sempre olhar o pecado do outro e não olha o nosso próprio pecado. Porque o religioso é assim, ele olha para o pecado do irmão, mas não vê o pecado dele próprio. Sabia disso? Pode ver, o religioso ele é assim. Ele olha o pecado de todo mundo, mas ele acha que ele é mais santo que os outros. Pode ver. Mas glória a Deus que Deus revelou para nós que nós somos pecadores. E a graça de Deus já nos alcançou, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus? Fala assim, graças a Deus. Muito bem, a gente... Vamos orar ao Senhor. Das minhas feridas, flores fez nascer, e em meu peito um selo, eu sou do meu amado, e o seu